Doutor, como comprovar a ausência de risco nas medidas protetivas? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkovski e no vídeo de hoje respondemos a essa pergunta. Geralmente as medidas protetivas elas são aplicadas para a proteção da vítima que está em estado de vulnerabilidade e que sofreu violência doméstica. E as medidas protetivas, como eu disse em vídeos anteriores, elas não estão pautadas na vontade, e sim no risco que essa vítima sentiu. Né? Ela sofreu uma ameaça, uma lesão, uma agressão, e por essa razão ela tem receios, e em razão do risco que o comportamento causou, ela tem direito às medidas protetivas para a sua proteção. Ocorre que, ultimamente, as medidas protetivas elas vêm sendo aplicadas sem o critério risco. Basta a vítima levantar a mão, pedir as protetivas que elas geralmente são concedidas. 99% é assim que funciona. Basta a vítima pedir que ela consegue as protetivas, independente dela estar em risco ou não. E aí a questão, quando o homem se defende em juízo, uma das decisões mais frequentes é o seguinte: olha, o requerente não comprovou a ausência de risco, razão pela qual mantenho as medidas protetivas vigentes. Aí nós trazemos essa questão para o nosso vídeo. O que seria o suficiente para o homem demonstrar a ausência do risco? O que é preciso acontecer após as protetivas para que o homem consiga revogá-las, para que o homem consiga comprovar que a vítima não está mais em risco? Essa é uma questão tormentosa. É mais fácil a gente romper o átomo do que comprovarmos a ausência do risco. Na verdade, é uma retórica jurídica criada por muitas decisões para você, homem, não conseguir comprovar coisa nenhuma. Né? Porque é uma prova negativa. Como que você vai comprovar a ausência do risco? Mas o grupo KWS, de tanto atuar nessa área, na defesa da Lei Maria da Penha, adquiriu uma certa habilidade, alguma expertise nesse campo, e aqui eu compartilho com vocês o que é preciso para comprovarmos a ausência do risco. Então aqui eu vou trazer um exemplo, né? Alguns exemplos que não são exaustivos, não vão encerrar a discussão, mas servem como as primeiras linhas de defesa, aquilo que a gente pode estar suscitando em uma defesa no âmbito das medidas protetivas. Então, o primeiro critério é o tempo excessivo, né, de medidas protetivas. Então, uma medida com 4 meses aí de vigência já tem um tempo excessivo. Me parece razoável o requerente, o homem, pleitear a revogação baseado no tempo excessivo, uma vez que 4 meses de vigência de protetiva, sem notícia de descumprimento, me parece razoável e me parece também um fato novo a justificar a revogação das medidas protetivas. O segundo ponto é a não instauração ou o arquivamento de inquérito policial. Aqui é um ponto específico que muitos de vocês vão falar: mas a Lei 14.550 desvinculou as protetivas do inquérito policial, do boletim de ocorrência e do processo. Isso é verdade, né? Nós sabemos que a partir desse marco legislativo, as medidas protetivas passaram a ser autônomas e não estando mais associadas ao inquérito, a um boletim de ocorrência ou um processo criminal. Todavia, a não instauração de um inquérito ou o arquivamento desse inquérito traz uma resposta, né? Ele deixa de ser algo neutro. É um ato substancial, um ato relevante. O fato de não ter tido inquérito policial, ou também esse inquérito, se ocorreu, se foi instaurado, ele foi arquivado. Então, diante do arquivamento do inquérito ou da sua não instauração, isso é um fato, me parece, razoável para ser suscitado como uma questão que
Se para a justiça criminal não houve sequer relevância o fato que ensejou a protetiva, tanto é que não foi instaurado inquérito ou que o inquérito foi arquivado, é evidente que esse ponto deve ser considerado pelo magistrado no momento de analisar o pedido de revogação das protetivas, apesar de nós sabermos que tais elementos, tais circunstâncias não são requisitos para o deferimento das protetivas, mas servem como um guia hermenêutico, interpretativo, não tenha dúvida. Outro ponto que nós utilizamos bastante para justificar a ausência do risco é a realização de acordo entre as partes em processo civil em andamento. Então imagina o seguinte, a vítima pede protetivas, consegue, e no processo civil correlato de alimentos, de separação, divórcio, enfim, as partes chegam num acordo e esse acordo é homologado. Veja, o acordo simboliza consenso, simboliza que as partes não estão em animosidade. Então esse fato pode servir como um alicerce hermenêutico para justificar a ausência do risco, né? Isso é muito importante. A reconciliação das partes também é um vetor muito importante para configurar a ausência do risco. Ora, se as partes se reconciliam, não há menor sentido dessas protetivas permanecerem vigentes, é óbvio, é incompatível. Não existe como as partes se reconciliarem e as protetivas continuarem vigentes. Então você, homem, que se reconcilia com a vítima no curso das medidas protetivas, esteja atento. A primeira providência a fazer é pedir a revogação das protetivas para o juiz. Informar o juiz que, olha, reconciliamos, revoga essa protetiva. Jamais caia na cilada de reatar o relacionamento sem comunicar o fato ao juiz. Por quê? Porque se você faz isso e depois acontece um novo rompimento, essa vítima poderá levantar a mão e falar, olha, ele descumpriu a protetiva todo esse tempo, então puna ele por descumprimento de protetivas, tome cuidado. Reconciliou, reatou o relacionamento, informe imediatamente ao juiz, nada de ocultar isso, não fique refém da palavra da vítima, não dê munição para outra parte te prejudicar, isso é muito importante, perfeito? Então, esses elementos são cruciais aí para demonstrar a ausência de risco e embasar o seu pedido de revogação de protetivas. Se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe ele, se inscreva no nosso canal e lembrem-se, respeite as mulheres.